Vamos lá para o primeiro episódio do podcast da Next. Sejam bem-vindos. A gente hoje vai conversar aqui com dois grandes profissionais. O primeiro episódio, Bora lá. Vamos estrear. Eba! Estou aqui com a doutora Alika Grock, doutor Felipe Ayala, farmacêutica, biomédico. Eles vão se apresentar um pouquinho mais aqui, mas antes de vocês conhecerem mais os dois, a gente vai falar algumas coisas importantes que é mercado de estética no Brasil. Esta era a vontade de chamar vocês aqui. Tá bom ou tá ruim? Depende do ponto de vista. Concordo, depende do ponto de vista. Uhum. Tá bom para quem? Tá bom para quem se especializa, para quem vai atrás, para quem está estudando, para quem está se especializando, para quem está deixando as coisas para trás, não vai. Então tem que realmente se destacar no mercado. Para quem tá ruim, Alika? Para quem tá ruim, para quem continua inventando moda, para quem inventa procedimentos que não tem nada de fisiologia. É aquela história de querer reinventar a roda. Isso. É exatamente isso. Sempre assim. Uhum. O que te fez entrar na estética? Vamos começar assim, logo de cara, assim. Nossa, preciso voltar no tempo pelo menos uns 28, 30 anos. O que me fez entrar na estética é o amor que o farmacêutico tem na ação dos cosméticos. A cosmetologia, eu acho que foi o primeiro start de todo farmacêutico na estética. Nós tínhamos... Farmacêuticos cosmetólogos. Yes. Porque nós tínhamos uma grande ferramenta na mão, e que é o cosmético, e, de repente, a vontade de ver a ação na pele do paciente. E aí você mergulha de cabeça na estética, quando você vai ver, você já está especialista e fazendo procedimento. Já foi. E na biomedicina? De onde você foi para a biomedicina para entrar para a estética? Ou a biomedicina já existia e você foi para a estética? Então, na verdade, eu entrei na biomedicina porque eu queria pesquisa. Né? Meu sonho de vida era trabalhar com pesquisa. Tanto que eu fiz iniciação científica lá na USP, no IPQ. Aliás, no IQ, que é o Instituto de Química, no Laboratório de Neuro. Fui para o IPQ, na psiquiatria também, na USP, no Laboratório de Investigação Médica. Então, o meu objetivo na biomedicina é trabalhar com pesquisa. Só que eu venho de uma família que trabalha já com estética. Então, eu via as pessoas saindo do salão da minha mãe, das minhas tias e tudo mais, transformadas. Eu pensava, também quero transformar pessoas, também quero transformar vidas. E a estética, acho que tem disso também, né? A gente pega uma pessoa que geralmente chega para a gente que está triste por conta de uma aparência, por conta de um excesso de pele, de peso ou de rugas, e ela sai do nosso consultório, da nossa clínica transformada. Então, eu também queria transformar pessoas. Então, há 13 anos eu trabalho com estética. E aí ele desistiu da estética. Desistiu não. Vai se formar em medicina esse ano. Esse ano. No final do ano eu já pego meu CRM, provavelmente. Yes. A gente acompanhando, né? A labuta e tá difícil, a trabalheira toda. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, pergunta para os dois agora. Vamos voltar para a Alika aqui primeiro. O que você acha que mudou de perfil dos profissionais em questões de ética nos últimos 5 anos? Pergunta complicada essa, hein? Nossa, que saia justa, né? Uhum. Então, a ideia é essa, saia justa mesmo. Não é o programa Saia Justa, mas a gente vai botar todo mundo aqui em saia justa. Porque falar de ética é algo bem delicado, né? Depende muito de interpretações aí. No meu ponto de vista, como eu sou a bruxa, né, que reclama de muitas coisas, eu acredito que falta muita ética por parte de vários profissionais. A partir do momento que você entra com a ganância de realizar procedimentos pensando só no lado financeiro da coisa, não importando a saúde do paciente, não importando se você está deformando esse paciente com excesso de procedimentos, aí já entra o primeiro ponto da ética. Certo. Eu concordo plenamente, né, Felipe? Eu acho que é isso. Eu acho que tem muita gente se formando também. Eu lembro que eu estou na estética há 13 anos, mas eu sou formado acho que há 15. Há 15 anos, a minha mensalidade da faculdade de biomedicina era R$ 1.500. Hoje, acho que a faculdade de biomedicina, a mensalidade está, sei lá, R$50, você faz EAD ainda. Então, isso também traz um perfil de profissional que não está preparado, que não busca pela ética, que não busca realmente transformar o seu paciente. E tem muita gente na área, né? E se tem muita gente na área, fica complicado trabalhar com isso. Ficou banalizado. Exato, né? Isso e vocês acham que essa distância da formação
do que tinha antes do professor, que era mais criterioso e tudo mais, hoje é reflexo no profissional que está atuando? Com toda certeza. Vocês acham que isso Com toda certeza. É assim? É. Eu sou saudosista. Exato, eu ia falar isso. Sem falar que a gente é velho no mercado, sem citar dessa maneira, talvez a melhoria do mercado em si, do profissional que está atuando no mercado, começaria com uma boa formação, melhores maneiras de se formar e se as pessoas tivessem uma orientação para não acompanhar a rede social e achar que que as pessoas se formam em rede social. Porque a impressão que eu tenho hoje é que a pessoa está se formando em rede social. Ela vai lá, vê alguma coisa na rede social, acha aquilo interessante, não procura o profissional se é interessante ou não, mas se tem um profissional que é interessante eticamente, e tem aquele profissional que a gente vê lá fazendo festinha, fazendo coisas até antiéticas e tudo, mas é aquele cara que tem milhões de views. Então, assim, essa balização para a ética, vocês acham que deveria começar mais no estudo da formação? Com certeza. Tudo começa pela base, né? É isso. Se você tem uma base, se você tem uma base que é sólida, você vai ter então uma construção que é muito melhor. E o que você disse é muito verdade. Eu tenho alguns colegas que são formados por rede social. Se eles veem um vídeo de um procedimento, eles não vão atrás de um curso, eles não vão atrás de uma especialização. Eles, baseado nesse vídeo, que é de 15 segundos, eles fazem uma intervenção no rosto, no corpo de um paciente. Então, está ficando muito perigoso mesmo. E é engraçado, porque a gente está aqui, profissionais da área há bastante tempo, a gente está falando de uma coisa e ainda assim que está sendo banalizado e ainda assim o número de procedimentos aumenta todo ano. Cada vez mais, claro, com o aumento de procedimentos, com a quantidade de procedimentos sendo feitos, é claro que também acontecem mais intercorrências, aparece mais na mídia, e aí todo mundo é nivelado por baixo, porque aquela pessoa irresponsável faz alguma coisa de errado. Né? E aí todo mundo é nivelado por baixo. Mas vocês acham que ainda assim, com tudo isso que está acontecendo, o mercado pode se recuperar e manter a ética? Vocês acham que esse mercado ainda tem futuro? Eu acredito que sim. Só que tem que ser totalmente reformulado. Primeiro, não existe como apontar um culpado. Se você pegar na mídia, o que está que nem você falou, né? O que está em voga, o que está atraindo as pessoas? Será que isso é ilusão? Será que isso é realidade? Por exemplo, o Felipe acabou de falar de um colega que assiste um vídeo de 15 segundos e sai replicando o procedimento. O quanto que isso afeta a ponto de todo mundo acreditar que um vídeo de 15 segundos me torna especialista naquele determinado procedimento? O quanto que a gente tem como ferramenta para mostrar que esse não é o caminho e uma formação sólida numa fase do planeta onde todo mundo só quer vídeo de 15 segundos. Exato. Era aí que eu ia chegar. Eu falei assim, mas presta atenção. O que as pessoas não percebem, a gente, assim, como eu sou o dono de uma empresa que trabalha com todo o mercado, com todos os profissionais do mercado, eu posso te dizer uma coisa. É um mundo de ilusão o qual não se cria uma verdade. Então, a gente vê ali aquela pessoa super famosa no meio de estética e fazendo eventos e fazendo isso, ou tratando gente famosa e tal, mas que não reflete financeiramente dentro de uma verdade de que essa pessoa está trabalhando muito e ganhando dinheiro. Ela está fazendo... Eu falo assim, você quer ver se está dando certo a vida de uma pessoa na estética, é só acompanhar a rede social. Porque se ela tem muito tempo para ficar na rede social, ela não está trabalhando. É verdade. Se ela aparece muito, cadê os pacientes dela? Né? Exato. Então, assim, a pessoa... meu procedimento... A gente vai falar já de uma coisinha aqui chamada modinha e protocolo. Legal. Mas, assim... O meu procedimento é muito legal, que funciona muito bem e tal. Mas cadê a pessoa que aplicou? Cadê o resultado disso? Né? Porque assim, está todo mundo... O que me parece é que virou um mercado de venda de imagem e não de resultado.
Então, não parece, a estética fica parecendo que não é um lugar na área da saúde, onde o foco deveria ser bem-estar, ajudar, melhorar a autoestima, nada disso. Parece que todo mundo quer ser... Eu sempre brinco com essa história do vídeo da famosa, né? Eu falo assim, o vídeo da famosa, aquele vídeo que ela acorda já maquiada, tem um café da manhã com suco de laranja e croissant. Eu falo assim, cara, ninguém acorda com suco de laranja e croissant em casa, né? Aí pega a bolsa, aí dá o close na bolsa Louis Vuitton falsificada, que todo mundo sabe que aquela lá não tem. Corta, vai para a cena de abrir a porta da BMW que é alugada. Que é alugada. Ou como do meu carro, que já pediram, você sabe disso. Já pediram uma vez? Já pediram o meu carro para gravar um vídeo. Você me empresta o carro para gravar um vídeo? Aí ela abre a porta, joga a bolsa do lado de lá. Eu não sei onde já está a estética nisso. Aí corta abrindo a porta da clínica. Aí, às vezes, a clínica é da pessoa, às vezes é alugada que, né, aquela dela que a gente foi aquela vez do Ibirapuera é espetáculo. Eu falei assim, cara, aquele lugar era maravilhoso. Fazer vídeo ali, falar que é minha, ia ser linda. Super estrutura. Super estrutura. Quem abre a porta aqui, nossa, se deu bem na vida. Para vender mentoria. Aí tudo isso parecendo que a pessoa é mega realizada e ela não tem lista de cliente, de paciente. Ela não tem paciente, ela não atende. Ela vende a imagem de que ela é realizada através da clínica. Quando, na verdade, a gente sabe muito bem, e não vou citar nome porque daí pega muito mal, né? Mas a gente sabe que tem empresário injetando dinheiro na história, para fazer vídeo, para aparecer e depois divide o lucro lá no final. Tem sócio, a gente sabe muito bem de profissionais que tem sócio financeiro na clínica, entendeu? Então, a clínica não foi gerada através do trabalho de ninguém. A clínica junta-se um monte de sócios financeiros e paga marketing, paga globais, paga um monte de gente para ir lá e fazer essa história toda e depois, no final das contas, senta todo mundo e divide o dinheiro. Agora, de paciente não entra dinheiro. Entra dinheiro do curso de 15 mil final de semana... Entendeu? Do protocolo que vai estar à disposição na internet lá com acesso. Eu adoro isso, com acesso ilimitado. Eu falo assim, cara, a pessoa que compra um curso com acesso ilimitado de pergunta e resposta é ótimo. Eu acho que é o ápice do que não deveria acontecer. Entendeu? Porque só existe em uma área essa história, na estética. Curso com acesso ilimitado para dúvidas e respostas, para mentorias e monitorias. Olha, é um absurdo isso, um blá, blá, blá. Mas falando em modismo, a gente tem um monte de coisa acontecendo aí, e um monte de produtos aparecendo, e assim, o mercado vive desse modismo, né? O que você acha, Alica, dessas modinhas que vão e vêm? Você é a favor ou contra? Super contra, né? Óbvio. Eu não posso ser a favor de algo que não tem um alicerce, que a gente comentou, não tem embasamento, como comentamos agora. Outra questão que eu acho que é de suma importância, tudo é ilusão. Um protocolo é ilusão. O protocolo que eu faço para você só serve para você. Foi baseado na análise que eu fiz do teu perfil. E por que em 30 anos de estética eu não tenho um protocolo Alica? Será que eu sou tão ignorante assim que eu não consigo construir um protocolo? Que tecnicamente é só sentar e fazer. Se eu olhar o Felipe, eu vou avaliar o Felipe, eu não posso fazer a mesma quantidade de produto, a mesma posição de cânula que eu faço em você. Não tem como. Então, quando eu falo que eu crio um protocolo Alica para tratar uma massa gigantesca de pacientes... Por aí eu já estou vendo que eu não tenho conhecimento, que a minha responsabilidade de passar isso... Porque quem entra na estética como profissional, ele também entra como leigo. Certo, exato. E ele acredita naquilo que a gente vende, naquilo que a gente fala. A estética ela é ilusão, assim como a mídia é ilusão. Tudo é ilusório para quem não tem conhecimento. O paciente acredita no profissional e o profissional acredita no professor. Que muitas vezes é esse professor que aluga a Ferrari, que aluga a clínica para vender uma imagem que ele não tem, na verdade. E sem o embasamento, e aí volta no ensino, sem o embasamento, eu acredito naquilo que eu estou ouvindo naquele curso, acredito que aquele profissional, por ser o papa
que é me passado na internet. A referência, A né? referência, vamos dizer assim, Eu acredito e saio replicando. E eu vou quebrar a cara, com certeza. Porque, tecnicamente, não existe um padrão nenhum para você colocar nisso. A gente até estava discutindo no evento da Next, que eu falei que eu era contra a aula de... Intercorrências. Eu falei assim, cara, como que alguém ensina intercorrência? Eu falei assim, não pode ter aula de intercorrência, porque a aula de intercorrência ela tem que estar ligada à aula do procedimento. Você fez o procedimento, o procedimento é esse, mas se der alguma coisa errada, é esse. Agora, criar-se protocolos de procedimento de intercorrência, cara, eu morro de medo. Eu morro de medo porque eu trabalho com hialuronidase e ela é uma das coisas que todo mundo bota a mão para intercorrência. E aí a pessoa tem uma intercorrência, usa a hialuronidase e causa um outro problema por não saber usar. Por quê? Mas a fulana, o ciclano falou para eu aplicar tanto que eu aprendi assim. Padrão. Então, assim, ela não foi atrás do que ela aplicou, quanto foi a quantidade. No caso de um ácido hialurônico reticulado, qual era a reticulação que ela colocou para fazer uma composição de quanto de hialuronidase ela precisaria para ajudar na intercorrência. Se pode colocar hialuronidase nessa história toda. Trazendo um gancho da medicina, como que está esse paciente? Né? Será que está tratamento de alguma doença? Será que está usando algum medicamento que pode interferir em toda essa ação também da hialuronidase? Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo mesmo. O que você falou desse negócio de ter um curso só de intercorrência, para mim de não ter, né? Um curso de intercorrência, para mim fez um boom. Porque, de fato, se você está apto para fazer, por exemplo, um preenchimento de lábio, mas você não sabe trabalhar com intercorrência, então você não sabe fazer preenchimento. Não põe a mão. Não põe a mão. Exato. Se você começou, você também tem que saber como reverter se for necessário. Então, fez um boom assim na minha mente, porque, de fato, como é que você vai ter só um curso de intercorrência se você está tirando do foco que é o paciente principal, que ele é a peça-chave? Então... E aí eu diria o seguinte, como que vocês acham que esses modismos acabam prejudicando a formação? A gente falou de formação boa, né? E aí vem essas modas de, vamos usar hialuronidase para tudo, vamos usar não sei o que para tudo, agora não se usa mais isso, se usa aquilo, tal. Você acha que isso é cancha que vai dando para o profissional? Ou o profissional de modismo fica assim, eu falo assim, boiando no mar e cada hora vem alguém e dá alguma coisa, toma um pouquinho desse daqui e se vira com esse pouquinho de informação aqui para você ganhar o dinheiro. Aí as pessoas reclamam que não está dando dinheiro, mas elas não são boas em nada. Elas querem fazer tudo e não são boas em nada dentro do laboratório. Não, perdão, dentro do consultório. Entendeu? Então, assim... É difícil você falar assim, o consultório dá certo. As pessoas esquecem que a gente, quando vai procurar alguém no consultório, a gente quer especialista. Só que ela vai trabalhar e ela quer fazer de tudo. Então, eu falava isso para o Felipe. Isso foi em 1532, mais ou menos, que a gente começou. Eu falava assim para ele assim, Felipe, cata uma coisa e bate nessa tecla. Porque se você for fazer de tudo, você vai ser engolido pelo mercado como todo mundo. Ele catou o abdômen, foi lá batalhar em cima dele. O nome dele foi construindo em cima disso. Ele só fazia isso? Lógico que não. Mas teve uma especialização dentro de que todo mundo, ele se destacou por estar diferente no mercado. Exato. Né? Então, assim, se ele tivesse... eu faço gordura, eu faço preenchimento, eu faço fio, eu faço isso, eu faço aquilo, Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não é bom em nada, no final das contas. Você é mediano em tudo. E para ser mediano, não reclama que a pessoa não vai te procurar. Porque se você for fazer um procedimento, você procura algo. A primeira pergunta que a gente faz, quem é bom nisso? Eu até entendo o recém-formado, profissional que chegou agora no mercado, que ainda não tem tanta experiência em um monte de coisa e quer fazer de tudo para saber o que gosta. Então, ele faz desde, sei lá, celulite, estria, tratamento capilar, tudo. Mas ele acabou de chegar no mercado, então ele está vendo o que ele gosta, qual que é a aceitação do mercado, para que ele tem mais mão. Mas o profissional que já tem uma trajetória, né, que já tem um caminho aí, que faz tudo, alguma coisa está de errado. Talvez ele realmente não faça nada bom ao mesmo tempo. Então, eu acho que realmente, quando você pega uma coisa e se especializa nisso, a sua chance de ter reconhecimento profissional, reconhecimento dos seus pacientes, reconhecimento financeiro também, né, é muito maior.
Eu vou cutucar vocês numa coisa que é uma provocação básica aqui. Já que você falou de erro, eu vou falar uma palavra. Vocês vão surtar. Vamos falar de off-label? Off-label. Vamos beber água. Pausa para água, vai. Off-label. Antes da gente falar se o que é certo ou o que é errado nele, vamos lembrar sobre legislação. Tá? Off-label. Você pode aplicar, uma ferramenta médica, vamos lembrar disso, uma ferramenta médica, atualmente reconhecido como ferramenta médica. Não médico, não é autorizado o uso off-label. A gente está falando de legislação. É uma ferramenta médica para você, num caso clínico específico, utilizar uma dosagem diferente da padronizada e registrada na Anvisa. Ou seja, para você fazer um procedimento disso, para você usar o off-label para alguma coisa, esse procedimento tem que ter o reconhecimento base registrado na Anvisa. Ou seja, eu quero fazer uma coisa de 10 miligramas a mais, porque é 5, eu quero fazer 15. Peraí, porque é 5. O 5 foi estudado, registrado o teste, o medicamento foi aprovado para 5. Vou usar 10, por risco e culpa minha. Em caso de intercorrência, assumo toda a culpa em cima do que está acontecendo. Perfeito. Pode-se ser criado protocolo em cima de off-label? Legalmente, não. Não existe protocolo off-label. Existe lacuna off-label para alguém que precisa que a resposta da dosagem testada não está sendo funcional. Então, ponto. Daí vem na estética, todo mundo assim. Vamos lá. Vou falar de um produto aqui que gera esta polêmica, PDRN. Importantíssimo, importantíssimo. As pessoas não sabem o que é uma matéria-prima de grau farmacêutico e de grau médico. Isso é muito sério. A gente tem no mercado... denúncia! A gente tem no mercado PDRN sendo vendido de grau médico e sendo manipulado para ser injetado, tá? E isso não pode acontecer. Por quê? A matéria-prima de grau médico é aquela que é utilizada para equipamentos, para uso médico, mas não para a produção de medicamento. Para a produção de medicamento, a matéria-prima tem que ser registrada como grau farmacêutico, que os testes são muito mais severos, muito mais seguros para o paciente. Então, essa história de medicamento produzido com matéria-prima de grau médico é crime. Tá? Hoje, no Brasil, eu desconheço qualquer empresa de matéria-prima, por isso que a Next não tem PDRN injetável, que venda PDRN de grau farmacêutico. Eu desconheço. Se tiver, ótimo. Sorte de quem está trabalhando aí. Eu sou leigo, então, nessa história, não estou culpando. Se a pessoa tem, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Se achou uma maneira de ter um PDRN de grau farmacêutico para manipular, tá tudo certo. Mas hoje temos empresas que vendem matéria-prima de PDRN registrada como tópico, e aí não pode virar medicamento injetável. Isso é bastante sério. E temos empresas usando grau médico para fazer. Isso é uma denúncia bastante séria. Se for preciso, aponto, mostro, eu tenho laudos de tudo, de como funciona. Eu queria ter. Meu sonho era vender PDRN. Questionável se funciona ou não, se são todas as coisas que estão lá dentro, mas é um mercado. Né? E aí eu diria o seguinte, o off-label nessa história. Eu posso pegar alguma coisa cosmética e falar que eu estou fazendo uso off-label injetável? O que vocês acham? Aí volta no início do podcast falando sobre ética, né? Bem colocado. Né? Porque se você sabe... mas a pessoa não sabe. A tua fala você não sabe, a empresa te vendeu. Mas o profissional sabe. Sabe, né? A empresa sabe. Primeiro... Se tem Anvisa. Primeiro assim, se tem Anvisa é porque foi registrado como cosmético. Porque não tem registro de medicamento PDRN no Brasil.
Para mim, no meu ponto de vista, leigo é somente o paciente. A partir do momento que você é profissional, você vai injetar isso aqui ou você vai aplicar isso aqui, você primeiro, antes de injetar, antes de aplicar, você tem que ter conhecimento total daquilo que você está fazendo. Porque é tua responsabilidade a aplicação daquele determinado produto. E a maioria das pessoas, hoje em dia, dos profissionais, eles compram a ideia, porque existe um marketing farmacêutico, existe um marketing cosmético. Então, eu compro a ideia, mas eu não sei nada sobre aquele produto. É isso. E muitas vezes um representante, um vendedor, ele vai falar só da ação, mas não vai falar do que pode, o que não pode, de norma de Anvisa, não vai falar nada disso. Só que, enquanto profissional, você tem o dever de conhecer tudo sobre aquela substância. Quando eu falo de uso tópico... Estamos pegando pesado. Dali. Quando eu falo de uso tópico, é pele íntegra. Exato. E não pele lesionada por um microagulhamento, por exemplo. Que depois põe... Porque microagulhamento Sim, e o injetável, uma intradermoterapia, não tem diferença alguma, entre aspas, só com a técnica e o material que você está utilizando. Mas... Sim, né? sim. Você está permeando em camadas mais profundas da pele, agindo sistemicamente de uma outra forma mais acentuada assim, do que um creme tópico. Se bem que tudo é sistêmico, mas você tem vias de aplicações diferentes. Exato. Se a Anvisa fala que não pode, é porque não pode. Então, não adianta ficar burlando. Ai, grau tal, grau X, Y, Z. Eu, enquanto profissional, eu sou responsável pelo produto que eu aplico no meu paciente. Então, não é porque o vendedor falou esse é o melhor produto do mundo, está na moda, que eu tenho que seguir aquilo que ele está falando. Primeiro, esse vendedor tem conhecimento total daquilo que ele está vendendo? Muitas vezes não, né? E na hora da intercorrência, quem que vai responder para o paciente? É o vendedor? Não. Mas, olha, que eu já puxo também outro gancho, que o profissional de hoje ele não quer estudar, né? Qualquer coisa que a gente posta é, me manda o artigo. Me manda o artigo. Onde está escrito isso? Sendo que a nossa construção de conhecimento, ela começa pela base. Então, se o profissional não sabe fisiologia, não sabe bioquímica, não sabe farmacologia, como que ele vai desenvolver também um raciocínio clínico para tratar esse paciente, para cuidar desse paciente? Nem tudo que a gente aprende, nem tudo que a gente sabe está escrito em um artigo científico. É básico isso. A gente aprende na faculdade e, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprimorando. Sim. Mas o profissional de hoje ele não quer estudar. Ele quer tudo mastigado, ele quer pegar o folder da empresa que vende qualquer produto e aprender as coisas através desse folder. Então, fica complicado mesmo. O profissional não quer. Eu tava falando disso que eu fiquei ontem com centenas lá de chamados para atender de coisas básicas até absurdos. E é isso. Assim, a Next tem... hoje, um farmacêutico frontman, que sou eu, para responder a dúvida nisso. Eu falo assim, ainda eu tenho esse trabalho ético de sempre, você sempre me viram falar assim, pegou meu produto na mão antes de fazer besteira, tá na dúvida, liga para o teu representante, fala comigo, eu te mando um áudio, não faça isso, faça aquilo, não aplique antes de fazer a besteira. E eu pego muito no pé dos representantes para não indicarem uso, entendeu? Porque assim, não faz parte da empresa orientar o uso. A gente dá uma direção, mas como você disse, o paciente está na sua frente, a avaliação é sua, né? Quanto vou usar, a maneira que eu vou aplicar, cara, o paciente está na sua frente. Sua. Eu não posso colocar um padrão. Eu posso falar, isso é intradérmico, isso é EV, é endovenoso, tal. Isso é tópico, mas jamais falar a quantidade que ela vai passar. Quando a gente dá uma ideia, normalmente se aplica de 0,1 a 0,3, por exemplo. Para a pessoa ter um maluco também não botar um ml lá e dar um monte de problema. A gente dá uma orientação, mas a avaliação, a clínica, não tem como. E aí eu realmente concordo com você. A medicina, neste aspecto, difere das outras profissões, porque o médico ainda tem este olhar global da pessoa para atender. Claro, não vou ficar aqui passando pano para um ou criticando o outro. Não, tem profissional bom e ruim, tem dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados o tempo inteiro. Ponto. Mas a percepção que a gente tem
é que o médico ainda tem uma visão globalizada do paciente na hora de fazer qualquer procedimento. Ele não está assim, tem uma cabeça aqui na minha frente. Eu falo isso que naquele curso de cadáver fresco lá em Boston. Eu falava, cara, é mó fácil tratar esse aqui, né? Porque ele não vai reclamar de dor. Se der intercorrência, ele já morreu. Ele já tá morto. Ele já morreu. Eu falei assim, é um divisor de águas. Porque assim, aí você... Quando você está com alguém na sua frente vivo e você lembra daquilo tudo que você viu num curso como esse, você fala, cara, não, né? Não é tão simples assim. Não dá para brincar com isso. E nessa brincadeira toda, a gente pode até sugerir aqui agora, já que a gente falou de abrir e tudo mais, e verificar como que é por baixo da pele e tudo, o que vocês acham das tecnologias na estética? Laser, equipamentos e as coisas todas que vêm aparecendo. Vocês acham legal ou não? Eu gosto Suporte muito, ou não? Eu gosto muito de tecnologia, eu acho que elas vêm para auxiliar, né? Não dá para depender de uma tecnologia, só de um laser ou só de qualquer outro tipo de equipamento. Elas vêm para auxiliar no nosso diagnóstico, no nosso tratamento. Não dá para utilizar uma tecnologia como muleta, por exemplo, né? Mas eu gosto bastante de tecnologias. O problema é que também estão utilizando tecnologia de uma maneira desenfreada. Caça-níquel. Exato. Então, está desenfreado. E ao utilizar muita tecnologia, também aparecem mais intercorrências, mais complicações. Mas eu gosto bastante. Porque a tecnologia também tem um padrão. Se Sim. a pessoa não souber calibrar, não souber olhar para você e falar assim, não, para você isso é possível, colocar tanto de força para fazer isso em você, vai aparecer um monte de intercorrência mesmo. Você trabalha com ozônio, né? Eu não vou entrar nessa história toda, porque eu vou te chamar um dia para falar sobre ozônio sozinho aqui, sobre isso. Mas é assim, é mais um suporte, não é isso? Mais uma maneira de trabalho, mais uma novidade que vem somar na estética, não é isso? Olha, na estética ele pode agir tanto para a estética, né? Mas eu acho que uma ferramenta que eu admiro muito do poder do ozônio é o tratamento da intercorrência. É uma grande ferramenta para o tratamento de intercorrência, né? Mas voltando em tecnologia, eu não gosto muito de tecnologia, porque eu venho de uma época que não tinha tantos recursos como tem hoje. Certo. Então, não é que eu não gosto porque não serve. Eu acredito que o equipamento seja bom. Mas também acredito que o equipamento sozinho não faça milagre. Sim. Como eu sou um profissional da seringa, eu adoro o injetável, né? Desde a minha formação, enfim. Então, hoje eu não trabalho com tantas tecnologias, lasers e tudo mais. O que eu entendo é que também na tecnologia falta formação. Não, totalmente. Porque muitas vezes a pessoa não tem nem a formação daquele determinado laser, porque o curso custa caro. Ela aluga um equipamento de alta tecnologia, vem um auxiliar da empresa locadora do laser, e o profissional, o auxiliar ensina como é que essa profissional vai trabalhar, e ela se acha expert naquele laser, no endolaser. Isso acontece muito, é impressionante. E aí o número de intercorrências cresce violentamente. E aí eu te pergunto, será que a intercorrência ela tem a ver somente com o paciente? Será que a intercorrência tem a ver, de repente, com a falta de calibração do equipamento? Então, mas aí vem uma coisa assim, você vai alugar um equipamento, vamos lá. O equipamento sai de um lado calibrado de um jeito, vai para outro, calibrado de outro, isso a gente sabe, a gente está falando de laser e tal. É o que eu falei, virou o caça-níquel, que ninguém está preocupado com a qualidade do que você está usando. O importante é você ter lá, e pior que isso, eu digo pior, a pessoa fala assim, eu sou a profissional que trabalho com laser na minha clínica. Entendam o seguinte, a minha formação sobre vaidade me permite falar o seguinte, virou uma fogueira de vaidades profissional que hoje eu vejo claramente, provavelmente mais de 70% dos profissionais que estão trabalhando na estética não estão preocupados com resultados com o paciente. Eles estão preocupados com o Instagram dele. O Instagram, isso que eu ia falar. O Instagram dele. Virou uma maneira de se mostrar no mercado. Eu ainda acho que a gente,
quando você fala profissional, vem de profissão. Profissão a gente tem para ganhar dinheiro. Então, o dinheiro vai vir quando você trabalhar direito, você atendeu o paciente bem, o paciente gostou, falou para a tia dela que trouxe, aí você trabalhou, ficou bem, aí ela fala para a vizinha, para não sei o que lá, e trouxe mais 3, e aí você ganha dinheiro. Agora, eu conheço profissional que ganha dinheiro de view de YouTube. Eu falei, ué, peraí, mas a área da saúde é divulgação de marketing ou é atendimento ao paciente? Então, aqui fica uma interjeição aqui que provavelmente a gente não vai conseguir responder, né? Porque a gente está nesse mercado, a gente sabe exatamente como é isso. Virou uma fogueira de vaidades onde as pessoas não estão nem um pouco... Vocês falaram, a gente falou de intercorrência, de atender o paciente e tudo, mas ninguém fala de paciente. Eu não vejo um vídeo de alguém colocado assim, olha, esse daqui é o meu paciente, o Felipe, ele veio aqui fazer um procedimento comigo, você está feliz com isso? Você fez assim, assim, assim. Não, não é isso. Hoje tem o laser na clínica doutora fulana de tal, que é sempre aquele logotipo cheio de rabisquinho assim, sim, com o fundo rosé escrito em cinza. Uma borboletinha. É esse. Feito no Canvas. Eu falo assim, oh meu Deus do céu. Não faz isso, porque isso aqui já não cola. Não. Achar que você vai fazer isso, vai vir alguém lá assim, ai, ela é tão meiga, tão bonitinha, pois até uma borboleta. Eu acho que a pessoa pode fazer o que ela quiser, não tem problema nenhum. Mas as pessoas esqueceram que é profissão. Profissão significa ser profissional e a gente é profissional e tem uma profissão para ganhar dinheiro e se é na área da saúde, atendendo o paciente. É isso que é trabalhar na área da saúde. Atendendo no bem-estar, a saúde é mega ampla. Mas hoje, o que a gente vê é as pessoas preocupadas em o meu vídeo ficou bom? A foto ficou boa? Eu estou bem vestido e bem maquiada? Gente, o que a gente vê de baranga horrorosa, que sem a produção da foto. Vou falar de mim. Eu já encontrei uma pessoa que eu não reconheci sem maquiagem. Da estética. Só dá para falar quem é essa pessoa aqui agora. Pelo amor de Deus, assim, trabalhamos com depois nome. Você fala pra gente. Trabalhamos com nome, CPF. E aqui. quando grava o procedimento sem EPI nenhum... Afe Maria. Cadê a formação profissional? Eu tenho cabelão solto. Cabelo solto. Eu tenho cabelão uma regra. todo. Várias pulseiras. Vocês acompanham o Instagram da Next e eu replico os stories que as pessoas postam da empresa e tudo mais. E eu tenho uma regra. Se postar agulha no coisa, eu não ponho. Se estiver injetando, se estiver entrando, se estiver preparando, eu não ponho. Porque eu acho que não é legal mostrar. É uma opinião minha. Mas qual é a finalidade de você mostrar a agulha entrando no corpo de alguém? Quando você viu uma propaganda em qualquer lugar do planeta de agulha entrando na pele de alguém? Nunca. Vai falar que venha tomar uma agulhada no meu consultório. Não faz sentido. Fala assim, ela está fazendo isso por marketing. Está errando. Tá fazendo para se aparecer. Tá errando, porque tecnicamente ninguém gosta. Sinto o maior prazer de entrar com a agulha na minha pele. Não sente. Você sente dor. Sentir né? Eu falei assim, então assim, eu tenho essa regra, eu não ponho. E aí dentro dessa história de não postar procedimentos, aí entra do procedimento, já fazendo tudo certo, eu já não acho legal, você imagina com coisas erradas, cabelo solto, maquiada, sem luva com a mão cheia de anel, isso já aconteceu. Isso vem em curso, né? O próprio professor do curso fazendo isso. Ave Maria. O curso com procedimento em hotel. Curso em hotel, com carpete. Com carpete e procedimento, a pessoa lá fazendo. Maca dobrável. Exato. Todo mundo aprendendo um horror. A gente tem uma história, mas não é para este podcast dessa história da minha formação. Fique bem quieta, porque a minha formação tem disso. Bom, para gente encerrar agora, eu queria que cada um dissesse aqui o que vocês acham que um profissional tem que ter dentro da ética. Vou falar assim, dentro de ser um bom profissional, qual é a característica pessoal
que uma pessoa tem que ter para dar certo? Responsabilidade. Dentro da ética, muita responsabilidade. Então, eu vou trabalhar com injetável, eu vou estudar muito sobre injetável, eu vou estudar muito sobre aquele produto, eu vou estudar muito sobre aquele paciente. Não é sobre a massa, é sobre aquele paciente. Porque cada pessoa é uma. Cada pessoa tem um nível inflamatório. Estética é inflamação. Se eu pego um paciente todo inflamado, eu vou piorar esse paciente, né? Avaliar o exame desse paciente, como é que está o perfil bioquímico dele, como é que ele está, como é que está a saúde desse paciente, avaliar a medicação que esse paciente faz uso. Então, assim, vai além de pegar uma seringa e injetar um produto em alguém. Então, é muita responsabilidade. E, assim, é aquele desejo de ser cada vez melhor. E esse desejo de ser cada vez... Não pode acabar não nunca. pode. Nunca. E esse desejo ele está muito mais ligado ao estudo, à dedicação, aquelas noites sem dormir, livros, artigos, do que uma foto de internet. Porque ser cada vez melhor não é tirar foto bonita na internet. Não é perfil. Não é o primeiro vídeo ser de um Celtinha e depois ser de uma Ferrari. Aí você melhorou. Não é disso que eu falo, mas é de significa que ele melhorou como estudo. Profissional. De estudo e formação. Eu acho que seria por aí. Acho que a responsabilidade é super importante, mas eu também acho que a honestidade é muito importante. Nossa, muito. Muito. Que a gente não dá para separar as duas, né? O que a gente vê, por exemplo, de um profissional bem entre aspas, né? Que vem de um protocolo, um procedimento, uma técnica e acaba fazendo outra com um produto mais barato ou com um produto que nem tem Anvisa, um produto que não é legalizado para ganhar mais dinheiro, colocando esse paciente em risco de saúde, de vida, enfim, é muito grande. Então, acho que um profissional que ele é honesto, que ele vende aquilo que, de fato, ele vai atuar com um paciente, com um produto legalizado, com um produto ok, com toda a técnica que já existe, que é descrita, que ele não tira da cabeça dele, eu acho que daí sim a gente tem um profissional que ele é responsável, que ele é honesto, que é um profissional que a gente quer aplaudir quando cresça. Eba, então eu vou pedir para vocês, assim, para a gente encerrar, trouxe para vocês 2 presentinhos. Oba! Sacolinha da Next com presentes dentro para vocês. E eu vou pedir, antes de vocês olharem tudo isso aí, os presentes que a gente tem, que você deixe seu contato, seu arroba aqui, onde que as pessoas te acham. Bom, arroba doutora.alica com H e K e o Growk com K. Beleza, tá feito. Felipe? E o meu pessoal me encontra pelo Instagram, que é @FelipeAjala. Ajala, esse Ajala, o Ajala. AJLA. AJLA. Queridos, muitíssimo obrigado mais uma vez. Vocês moram no meu coração. Foi um prazer. Hoje, assim, em especial, o primeiro episódio com o Alica e Felipe, para mim é especial. É um prazer dividir a mesa com você. Demais. E eu quero que vocês curtam bastante esse momento assim que for publicado lá. Então, para vocês, quem gostou, compartilha o vídeo, divulga aí, ajuda a gente a divulgar essa informação e vem para cá, vem crescer junto com a gente, vem construir um mercado melhor. Isso que a gente está precisando, não é? Uma estética honesta, responsável. Estética honesta. É isso aí. Bom aí. Obrigadíssimo, queridos. Imagina, um prazer. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.